carteira de fundos imobiliários está no vermelho? Não se preocupe. Hoje eu vou te mostrar os passos que você deve seguir para investir com segurança e virar o jogo. Oiê, eu sou a Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Já vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo porque me ajuda muito. Fundos imobiliários é uma forma de você investir indiretamente no ramo imobiliário, visto que você não precisa comprar um prédio, não precisa comprar casas para alugar. Você vai investir ali no ramo imobiliário, vai ter rendimentos todos os meses. Aí a gente vai ter 4 tipos principais de fundos imobiliários, que é o de tijolo, de papel, os fundos híbridos e os fundos FOFs. Sendo que os fundos de tijolo são aqueles que investem em imóveis físicos. Os fundos de papel são aqueles que investem em recebíveis imobiliários, como o LCI. Os fundos híbridos são aqueles que vão investir tanto no ramo dos fundos imobiliários de papel, como no ramo dos fundos imobiliários de tijolo. E os fundos FOF são aqueles que investem em outros tipos de fundo. Por exemplo, é um fundo que está investindo num fundo de papel, é um fundo que está investindo num fundo de tijolo. Investir nos fundos imobiliários é muito importante se você quer ser um investidor minimamente de sucesso. Visto que, primeiro, você vai ter uma renda passiva. Não estou dizendo aqui que você vai se sustentar só com esses dividendos. Por quê? Você precisa ter muito dinheiro para você investir ao ponto de se sustentar só com dividendos. Mas já vai ser alguma coisa. E cada vez que você tem dividendos e você reinveste esses dividendos, eles vão te dando mais dividendos e isso vai se tornando uma bola de neve e você vai tendo, sim, mais dinheiro. E que vai, em algum momento, fazer diferença financeira de verdade na sua vida. Outra coisa, a diversificação. Você tem que diversificar uma carteira para ser segura. Ela tem que ter diversificação. O fundo imobiliário muito bom, ele vai trazer essa segurança da diversificação para a sua carteira, visto que dificilmente ele vai investir só em uma coisa. Ele vai ter ali investimento no shopping, ele vai investir em um hotel muito grande, vai investir em um supermercado muito grande, ele vai investir em algo que vai de fato trazer essa diversificação. Outro ponto que interfere muito nos ganhos dos investidores é a questão do imposto de renda. Os fundos imobiliários, o que você tem de dividendos, ele é isento de imposto de renda. Lembrando que isento de imposto de renda e declarar imposto de renda são duas coisas diferentes. Um, você está ali dentro do que você tem, o que você ganhou de dividendos, o outro você vai pagar alguma coisa por aquilo. Então, quando você tem lucro com o fundo imobiliário, você não paga nada por isso. E isso vai interferir diretamente nos seus ganhos no final, nos seus rendimentos. Então, você precisa investir em fundo imobiliário se você quer investir e está isento do imposto de renda. Outra coisa que eu sempre falo, e é um ponto que eu bato nessa tecla porque eu particularmente acho muito legal, que é a questão da gestão profissional. Quando você está investindo em uma grande empresa, como um fundo imobiliário, você tem alguém ali que está especificado, está especializado, que estudou, que é profissional naquilo. Vou te falar sobre os motivos que podem estar fazendo a sua carteira estar no negativo. A minha carteira está no negativo. Isso é muito comum se você está começando os seus investimentos. Primeiro, isso é normal. Então, geralmente, as pessoas quando começam a investir, começam a ter aqueles dividendos e tudo mais, vai ficando no negativo porque você está recebendo menos do que era esperado, do que deveria estar pagando. Isso é normal. Então, o primeiro ponto que eu quero te falar, mantenha a calma. E dentro desse ponto, eu quero te falar sobre 2 tópicos. Primeiro, evite o pânico, tá? Você ficar em pânico, você querer tirar todos aqueles investimentos que você fez, começar do zero ou parar ali mesmo, não vai fazer as coisas ficarem mais fáceis para você. Então, mantenha calma. Tá negativo porque está reinvestindo, está negativo porque aconteceu na economia, na política, ou coisa no exterior. Pode estar negativo por vários fatores. Você pode estar investindo no fundo imobiliário que está no negativo também. Então, assim, tem que ter calma. Calma e vamos para frente. Outra coisa, o segundo tópico dentro desse ponto, você tem que lembrar que os fundos imobiliários, eles são investimentos de longo prazo, geralmente eles são investimentos para quem quer aposentar com mais segurança financeira. Então não adianta, você investiu hoje, amanhã ele está no negativo, você querer se desesperar. Então pense, ele é um investimento para longo prazo, para 20, 30 anos mesmo, para 10 anos mesmo. Então daqui 10 anos ele vai ter passado por isso e a sua carteira vai estar no positivo. Então tenha calma. Segundo ponto, você tem que observar por que sua carteira está no negativo. Por que eu estou falando que você tem que saber esperar, tem que manter a calma, mas você não tem que ficar encalhado, ali parado, esperando o mundo acabar e você ir com Deus. Você tem que analisar o porquê que isso aconteceu. Porque você investiu no fundo imobiliário muito bom, ok, aí está no negativo. Mas será que aconteceu um porra naquela empresa e fez aquele fundo imobiliário falir? Então, você tem que observar o que aconteceu. E aí, dentro desse ponto, a gente tem que ver 3 tópicos principais. Primeiro, os fatores internos, né? Os fatores que estão ali dentro da empresa, dentro daquele ramo, daquele setor. Por que aquele fundo imobiliário que você investiu
pode estar no negativo, pode estar levando a sua carteira para o negativo. Tem que observar o que você está investindo ali de fundo imobiliário que está tornando a sua carteira negativa. Está um fundo imobiliário que está 6 meses negativo? Alguma coisa não está certa. Você está investindo em alguma coisa que está 1 ano negativo? É uma empresa grande, sim, mas ela pode estar fechando aí. Segundo ponto, fatores externos, aqueles fatores às vezes macroeconômicos. Porque a gente sabe, por exemplo, que o dólar, que os Estados Unidos, tudo está interligado a eles. Aconteceu uma coisa lá, atinge nossa moeda, atinge nossa política. Então, assim, você tem que observar tudo isso. O que está acontecendo de externamente que pode estar atrapalhando a minha carteira. Então, é muito importante. Observe os fatores externos, que está acontecendo fora, que está atingindo dentro. Outro ponto, analise os fundamentos. Como é que continua aquela empresa? Aquela empresa continua acreditando no mesmo? Continua pagando rendimentos igual? Então, o que está acontecendo? Quais são os fundamentos que estão impedindo da sua carteira estar no positivo? Observe também as variáveis, o PVP daquela empresa que você investe. Observe o PL, observe a variação dos últimos 12 meses. Tem sites que te dá a variação até dos 60 meses. Então, assim, observe tudo isso para saber o que pode estar causando aquela queda. O terceiro tópico que eu quero te falar é sobre reavaliar sua estratégia. Aqui eu quero te falar sobre 3 tópicos. O primeiro é a diversificação. Você tem que observar como é que está a sua diversificação. Às vezes você não tem que ficar colocando um monte de fundo imobiliário na sua carteira. Você tem só que trocar. Trocar, às vezes é bom. Eu tô com 5 fundos imobiliários, uma carteira negativa, vou colocar mais um. Não, troca. Já analisou todos esses fatores que eu falei anteriormente. Viu que o teu fundo imobiliário que era muito bom, agora tá muito ruim. Troca por um melhor, vai ter sempre um melhor. Então troca, faz uma diversificação, mas não fica ali parado. Outra coisa, você tem que ver o perfil de risco. Qual é o seu perfil de risco? Até que ponto você consegue ir? Observe como é que está a volatilidade, o tipo de risco que aquele fundo imobiliário que você investe também vai ter. Tudo isso é importante. Outro ponto, observe seu horizonte de investimento. Quais são os seus objetivos? Para onde você está querendo ir? Para onde os seus investimentos estão querendo ir? Para saber se aquela carteira, do jeito que ela está, você tem que mudar, você tem que deixar, tem que acrescentar alguma coisa, tem que tirar alguma coisa. Tudo isso você tem que observar, tem que saber para onde você vai, para saber o que você vai fazer com o que você tem ali na mão, no momento. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a decidir, a saber como é que tá a sua carteira, se ela tá no negativo. Observe sempre esses pontos e observe outros pontos também. No vídeo de hoje era isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa eu ver aqui nos comentários como é que tá a sua carteira. Eu vou amar saber como é que ela tá. Então é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!